boa noite, estamos com vocês em mais um programa Conversa de Fé. E hoje nós vamos aproveitar para compartilhar com vocês um dos momentos fortes deste ano, que foi o nosso congresso de avivamento, quando falamos sobre o sopro do Espírito. Abra o teu coração para a palavra de Deus e receba de Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos eles se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Eterno Deus, vamos juntos nesta noite declarar louvor e honra. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos eles se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o seu reino jamais passará. Toda língua confessará sua grande glória, todos eles se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o seu reino jamais passará, ó eterno Deus. Seu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Seu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos eles se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o seu reino jamais passará. Toda língua confessará sua grande glória, todos eles se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o seu reino jamais passará. Seu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Seu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Que aplaudimos. Nós vamos ministrar
hoje à noite sobre algo que é muito interessante para os dias de hoje: a manifestação do sobrenatural de Deus. Deus é poderoso. Você vai ver o sobrenatural de Deus desde a criação. No tempo que Ele criou o mundo, a maneira que Ele fez, tudo saiu da sua boca, há poder nas suas palavras. Você, quando medita na Escritura, você vai ver sinais no Antigo Testamento incríveis. Sobrenatural de Deus, o povo de Israel, os profetas, com os juízes, com os reis. Tantas coisas bonitas. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vê ali testemunho de uma grande nuvem de pessoas que creram num Deus poderoso. Nenhum deles é super-homem ou super-mulher, mas todos creram num Deus incrível. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Em Isaías 61, nós encontramos palavra profética falando sobre como Jesus se portaria na terra. Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Quando esse texto foi trazido 700 anos antes da vinda de Cristo, ele estava dizendo sobre a capacitação e o Espírito de Deus atuando na pessoa de Cristo. Como eu disse ontem, Jesus, depois em Lucas, ele cita esse texto, lendo numa sinagoga, diz: hoje se cumpriu a Escritura. Por quê? Porque ali estava ungido o Messias e ali estava o Espírito sobre ele. Então Deus sempre atuou, e em Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Eu ontem trabalhei com vocês sobre a vivificação de Deus, o sopro de Deus na palavra, porque céus e terra poderão passar, mas a palavra de Deus jamais o quê? Passará. Então, Jesus se fez homem, mas Ele foi gerado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo nesta terra. Mas também Ele foi capacitado, Ele recebeu o Espírito de Deus. Atos 10:38 diz que Ele foi ungido como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus era com ele. Então, realmente Jesus, na sua missão, foi colocado pelo Pai, se fez homem, foi gerado pelo Espírito, mas Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E eu quero enfatizar isso porque os milagres não são somente para serem lembrados e lidos como algo histórico. Os milagres são algo para os dias de hoje. Atos 2:22 também diz algo muito interessante. Quando fala do ministério de Jesus: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por quem? Por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, como é importante nós entendermos que uma das maneiras que o Senhor mostra que Ele está conosco e que Ele nos aprova é concedendo os seus sinais. Uma das coisas que
respalda a igreja verdadeira hoje é a presença de Deus, são os sinais do Senhor. Amém? Agora, Jesus no seu ministério, Ele manifestou os milagres, fazendo bem para as pessoas, mas também porque os sinais, eles apontavam para Ele como Salvador. Eu volto a dizer, nós vamos já logo ler Mateus capítulo 4, pode abrir versículo 23. Eu volto a dizer que os milagres não salvam, mas apontam o Salvador. Servem como sinais. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Curando o quê? Todo tipo de enfermidade, todo tipo de doenças. Então você vai ver que Jesus, no seu ministério, Ele curou todo tipo de doença. Ele fez todo tipo de milagres. Ele fez muitas e muitas e muitas maravilhas. Agora, Ele também caminhou sobre as águas. Ele transformou a água em vinho. Ele multiplicou os pães. Ele repreendeu tempestades. Então os milagres, eles iam também trazendo, além de um convencimento das pessoas sobre ele ser o Messias, também os milagres, eles vinham fortalecendo os discípulos. Em João capítulo 2, no versículo 11, no final do momento que Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho, e diz: com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, os milagres são para quem necessita, mas o sobrenatural de Deus, Ele fortalece a nossa fé e nos anima cada vez mais para nós confiarmos e crermos em Deus. Então diz que os discípulos que estavam já com Jesus, seguindo a Jesus, eles o quê? Creram ainda mais nele. E cada vez que Jesus fazia milagres, os discípulos, eles iam cada vez mais sendo tocados por Deus. Mas também tem uma coisa interessante: nós, ao pregarmos o evangelho, nós podemos ser perseguidos. João 7,31, eu já vou ler. É interessante porque ao pregarmos o evangelho e também orar para os enfermos, nós não vamos agradar a todos. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que estes homens têm feito? Significa que aqui são homens, são guardas, são pessoas que tinham sido mandadas pelos religiosos para prenderem Jesus. Eles chegaram a dizer também: nós nunca ouvimos alguém falar como este homem, ele é incrível. Então, os milagres, o sobrenatural, o poder de Deus também faz com que a oposição retraia. É forte isso. Você crê nisso? Porque tudo que o Senhor faz, olha o que diz em Marcos agora então, a partir do versículo 31 do capítulo 7, tem um relato, e lá mais na frente você vai ver quando Jesus liberta. Eu não vou ler todo o texto bíblico, mas aqui no 37 diz: depois que Jesus libertou aquele jovem que trouxeram, aquele homem que trouxeram para ser liberto, que era surdo e mudo, disseram todos, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos entender uma coisa, volte um pouquinho no início. Tudo ele tem feito de maneira maravilhosa. Ele faz, aqui está no passado, eles estão dizendo que eles já tinham visto muitas coisas, estão falando então de passado e presente. Eles estão dizendo: nós constatamos, nós já vimos. Ele faz tudo de maneira maravilhosa, e ele faz ouvir os surdos e falar os mudos.
Aqui era um homem só que tinha sido curado, mas esse homem foi colocado dentro de todos os outros que tinham recebido. Então, você quando é curado, você não está só, você está dentro de uma multidão que já recebeu. Aplauda o Senhor que faz tudo esplendidamente bem. Aleluia! João capítulo 20, no versículo 30, eu gosto dessa passagem, e depois nós vamos ao 21, 23, diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então, que nem eu falei antes, os sinais, o sobrenatural de Deus, tudo que Ele fez, tudo. E olha o que diz o versículo 25 do capítulo 21 de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que forte, hein? Então, o versículo anterior diz que ele fez muitos milagres, e esses milagres abençoaram as pessoas, trouxeram a solução daquilo que parecia impossível. Deus fez o impossível, mas também mostrava que Cristo era o Salvador, para que as pessoas fossem salvas. Que forte isso, que incrível isso. E aí diz que muitos outros milagres não foram colocados na Bíblia, neste livro, inclusive no livro do apóstolo João. Por isso que quando você lê um texto bíblico, e você que quer falar e pregar a palavra, tenha muito cuidado ao pegar um texto que fala de um milagre, porque este texto concorreu com milhares e milhares de outros milagres que poderiam estar aqui. Então, para Deus nada é impossível. Aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Agora, Jesus teve um período na face da terra, 3 anos e pouco, onde ele formou uma equipe, formou discípulos. E não somente ele formou discípulos, como também ensinou esses discípulos a formarem outros. Em Mateus 28, 19, ele diz que ide por todo o mundo e façam discípulos por todas as nações. Ensinem eles a guardar tudo aquilo que vocês aprenderam de mim. Mas vamos ver o que diz em Marcos 16, versículo 15 em diante. É interessante nós vermos isso, o que falou Jesus então para os seus discípulos, pouco antes dele voltar aos céus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Então, a palavra, ela é poderosa. A palavra é a verdade que liberta, que transforma. Mas nós vamos perceber que o Senhor deu poder para pregar a palavra, mas também prometeu sinais. Atos 1:8, quando Jesus fala com os seus discípulos, ele diz: mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não vão
agir sozinhos, eu vou estar com vocês, virá um poder dos céus como esteve sobre mim, e vocês serão capacitados, e esse poder é a obra do Espírito Santo, e o Senhor tem derramado e vai derramar ainda mais nesta noite. Ele vai vivificar os nossos corações. Quantos querem ser avivados pelo Espírito de Deus nesta noite? Amados, nós precisamos crer mais nos dias de hoje nesta obra de poder. Assim começou a igreja. Atos 2, 42 e 43, é muito interessante esses dois versículos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Significa realmente a presença de Deus. Desde o começo da igreja, após ser derramado o Espírito de Deus, após a ascensão de Cristo, o poder de Deus se fez presente. Só que o poder de Deus não era só para aquela época, o poder de Deus é para hoje. Você não deve pensar, Paulo foi um herói, Pedro foi um herói. Foram todos pessoas tementes e amáveis e cheias do Espírito Santo, mas o mesmo Espírito que atuou neles, atua hoje em nossa vida. E está hoje para abençoar a igreja, para nos fortalecer. Atos 4, 33, eu gosto desse texto, que diz assim: e tendo ele, Atos 4,33 diz: com grande poder, os apóstolos davam um testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Sabe o que é graça? Significa havia presença de Deus. E com grande poder, poder de vida, testemunho, eles tinham mudado, eles falavam diferente. Quando Pedro enfrentou o Sinédrio, disseram: olha, ele é um homem iletrado, mas não dá para negar uma coisa, que ele andou com Jesus. Mas eles não somente tinham andado com Jesus, eles não estavam somente pregando que eles tinham andado com Jesus e que eles tinham conhecido Jesus. Não, eles estavam pregando que Jesus Cristo tinha morrido por um propósito, e Jesus Cristo tinha ressuscitado ao terceiro dia, e ele estava vivo, e no nome desse Jesus eles estavam orando pelos enfermos, e os milagres estavam acontecendo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está aqui esta noite, Ele está no nosso meio. Nós estamos reunidos no nome dEle. Ele está vivo e está presente. Nós não temos um livro histórico somente na mão. Tem muita história bonita, mas nós temos um livro vivo. Nós seguimos a Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Pelas mãos dos apóstolos. Sabe o que significa isso? Eles creram, eles fizeram o que tinham visto Jesus fazer. Eles impunham as mãos, mas também pelas mãos significa pelo serviço deles, pelo trabalho deles. Deus só precisa que tu ponha a mão no arado. Significa Deus só precisa que tu haja, que tu creia e que tu saia, e Ele quem vai fazer. Eu estava em 1987 numa cruzada com o Carlos Anaconda no Paraguai, depois de uma reunião que nós tivemos num hotel chamado Las Palmeiras, o hotel, na Avenida Argentino San Martín. Está aqui, Fontana? San Martín, em Assunção. E depois da reunião, Carlos estava um pouco triste com algumas coisas que ele tinha escutado. Nós estamos falando de 33 anos e meio atrás. E ele falou uma coisa interessante para mim: filho, guarde isso. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Deus não precisa que tu faça nada, a não ser que tu ponha as tuas mãos na obra. Deixa que o arado quem empurra é Ele. É a força de Deus que empurra a obra. É forte isso. Não é a nossa força, é Deus quem faz todas as coisas. Atos 6:8.
Atos 6, 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Interessante. É importante você ler o livro de Atos, porque mais lá na frente diz que, no capítulo 19 de Atos, diz que Deus, pelas mãos de Paulo também, fazia milagres extraordinários. Quando você vê os milagres no ministério de Jesus, você até, ou alguns podem dizer, não, mas isso aí foi com Jesus. Mas quando você vê os milagres no livro de Atos, você pode dizer, agora é conosco. Ele foi assunto aos céus, prometeu, enviou e derramou o Espírito sobre nós, e nós recebemos poder e podemos fazer a obra como Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí tem uma outra coisa importante, amados. Os milagres, eles trouxeram uma revolução. Olha o que fez o milagre do capítulo 3 do livro de Atos. Fez com que os religiosos, os líderes da época, marcassem uma reunião com Pedro. Pedro não conseguiu uma reunião com o Sinédrio por um influente homem da sociedade. Não, ele foi chamado por causa de um milagre. O que aconteceu no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 32, com a cura de Enéas. Acontece também uma revolução, Atos 9, 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia de cama, pois era o quê? Paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O que aconteceu na região? Uma revolução. Muitas pessoas se converteram. Mas volte o 34 um pouquinho. Vamos ver o que diz no 34. Eu gosto muito desse 34. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Deixa eu dizer uma coisa. Pedro aqui diz 2 coisas muito importantes nesse Jesus Cristo te cura. Primeiro, ele está dizendo que Jesus Cristo estava vivo. E segundo, ele estava dizendo que Jesus Cristo estava presente, porque ele estava no meio de amados irmãos, ele estava numa reunião da comunhão, e diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo ensinou que quando nós nos reuníssemos, o nome dele, ele estaria presente. Então o que ele está dizendo? Jesus está vivo e ele está presente. Amados, só quem fortalece isso e confirma e dá essa convicção em nosso interior e nos leva a agir desta maneira é o Espírito Santo. Jesus está vivo e está aqui esta noite, e aplauda ele, aleluia. Aleluia. É interessante isso. Ele está vivo. E quando você vai ao capítulo 14 de Atos, versículo 8, não precisa pôr, tem a cura de um homem na região de Listra, aonde as pessoas eram devotas e seguidoras de 2 entidades, Júpiter e Mercúrio, que criam que eram 2 deuses que tinham estado no passado. E quando eles viram Paulo e seu colega ministrar pelo poder de Deus o milagre, eles disseram, os deuses voltaram, é Júpiter e Mercúrio, e começaram a preparar uma festa para adorá-los. E eles disseram, nós somos homens que nem vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e estamos pregando a Cristo, e esse milagre aconteceu para que vocês deixem as coisas vãs e se convertam ao Deus verdadeiro. Deixa eu dizer uma coisa para ti, tem muita religião, tem muita proposta de soluções que não é onde atua o Espírito Santo e não é no nome de Jesus, mas o Evangelho é o poder de Deus, é a luz que resplandece sobre as trevas, e assim as pessoas vão deixar
seus pecados, como lá no capítulo 19 diz que as pessoas deixaram inclusive seus livros de artes mágicas, as suas seitas, o que praticavam tudo, ao verem Deus usar Paulo, e se convertiam ao Senhor. Tempo do poder de Deus, diga isso, tempo do poder de Deus. Romanos capítulo 15, vamos voltar a um texto que eu li ontem, versículo 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho. Eu falei ontem sobre o poder da palavra que conduziu os gentios à obediência, mas também aqui diz que os sinais contribuíram para isso. E vejam o que eu citei ontem de Efésios capítulo 4 no versículo 18. Os gentios eram homens alheios a Deus, fora da fé, homens de coração duro que se envolviam com toda a prática de pecado. Foi esse tipo de gente que vivia segundo o curso deste mundo, que Paulo está dizendo que eles foram convencidos e conquistados e se tornaram obedientes. Eles eram filhos da desobediência, viviam em pecado, viviam em rebeldia, mas por causa do poder de Deus, eles se voltaram para Deus. Deus vai fazer isso nos dias de hoje. Talvez tu me diga de novo: pastor, mas tu não conhece os meus vizinhos, tu não conhece a minha cidade, tu não sabe do nosso estado, tu não sabe das tradições. Eu sei quem é Jesus. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. A congregação de Novo Hamburgo está fazendo diferente, está assistindo ao vivo com a gente. O Paulo não está pregando. Abraço, Paulo. Que legal, ontem foi o pastor Rogério que ministrou lá. Queridos, Deus é bom e Deus capacita a igreja, dá dons. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, vamos ler até o versículo 11. Em Efésios diz que Deus dá dons aos homens, no capítulo 4, segundo a proporção da fé na pessoa de Cristo. Mas diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim. Que fim? Proveitoso. Esse fim proveitoso não é para nos glorificar individualmente, nem uma organização. Esse fim proveitoso é para abençoar quem precisa e glorificar a Cristo. O versículo seguinte: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ao outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, e a outro profecias, e a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Quantos creem que Deus tem dons para os dias de hoje, que nós temos que desenvolver os dons? Quantos querem sair daqui renovados num dom que Deus já lhe deu, que Deus quer lhe avivar? Agora deixa eu dizer uma coisa para ti: Deus dá, quando diz que Ele dá os dons, não é que Ele te dá para tu fazer o que tu quer com Ele. Ele te dá para que tu seja servo, para que tu sirva a Ele segundo o propósito dEle, porque são para um fim proveitoso. E o fim proveitoso é a vontade dEle. Esse é um ponto que é interessante, queridos. A nossa fidelidade a Deus, na capacitação de Deus, na unção, vai fazer grande diferença. Quando Paulo disse que ele não tornou a graça que ele havia recebido vã, ele disse: eu trabalhei, não eu, mas a graça. Significa, ele entendeu. Chegou a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele entendeu que ele era um canal de Deus, então ele se doou e disse: já logo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou servir a Deus de todo o meu coração.
Então, os dons são para servir. Sabe quando Deus vê em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo? Como Paulo disse, façam isso, é o meu exemplo. Quando Deus vê você amando as pessoas e sofrendo com as pessoas nas suas dores, Deus vai dizer o seguinte: eis ali alguém que eu posso usar para abençoar quem sofre. Quem quer ser ainda mais canal de Deus? Amém. Isso é interessante. Então, a nossa fidelidade com aquilo que Deus nos dá. João 4,34, Jesus diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Existe um sonho na cabeça de muita gente hoje. É na cabeça, porque isso aqui não é uma questão de coração, é de cabeça mesmo. É uma questão de mente, de ser usado, de fazer a obra. Primeiro dê o teu coração e se comprometa em fazer a vontade de Deus. E aí tu vais conseguir na vontade de Deus ser usado para realizar a obra dele. É Deus que vai se manifestar através de ti. Em João 8,29 Jesus disse: aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então deixa eu dizer uma coisa para ti. Mexer com os dons e ser usado nos dons nem sempre é favorável ao teu ego. Nem sempre vai te satisfazer de maneira humana, porque você vai fazer como Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Nós mais queremos fazer uso dos dons e nos beneficiarmos dele do que deixarmos os dons nos usarem e nos gastarem. Quantos querem ser gastos pelo Senhor? Vale a pena, meu irmão. E ser gasto é ser gasto. Você já viu um pneu gasto, como é que ele fica? Fica na lona. É melhor chegar no final da vida, aos 62 anos de idade, já um pouco na lona e até com o marca-passo, e ver milhares de pessoas na eternidade salvas e muitos curados, do que ter ficado em casa sentado à beira de uma piscina. Valeu a pena. Valeu a pena. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Significa, cresçam espiritualmente, sejam maduros e entendam por que vocês têm que ter os dons. É para serviço, mas nós devemos procurar, nós devemos querer. Então, amados, quando você começa a desejar uma coisa e orar por ela, você está dizendo que você valoriza e que você crê nisso. Amém? Agora eu quero falar sobre alguns pontos que são importantes para nós desfrutarmos do mover de Deus. Uma das coisas é uma vida de santidade. Quando dizem 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo, porque o Senhor é santo, o Senhor foi santo em todos os seus atos na face da terra. E se você quer ver mais do reino de Deus na sua vida, você tem que viver uma vida de santidade. Quando Jesus curou um cego na cidade de Jerusalém, João capítulo 9, coloca para mim aí João 9, 31, e vamos ler também o 32. Quando Jesus curou um cego, os religiosos ficaram indignados e chamaram o cego e começaram a apertar. E dizendo para o cego: esse cara não é de Deus, ele é um pecador. Aí o cego chegou a dizer: uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu estou vendo. Aí foram no pai dele e disseram: vem cá, o que teu filho está dizendo? E o pai disse: olha, ele já é maior de idade. O pai tirou o corpo fora, falem com ele. Aí ele falou para os religiosos: sabemos que Deus não atende o quê? A pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Vocês acham que isso aqui não fosse verdade, ficaria registrado? Deixa eu dizer uma coisa para ti. Deus tem feito hoje muitos milagres pela sua misericórdia. Mas Deus quer fazer coisas extraordinárias.
salvar, arrebentar cadeias, libertar cativos. Ele quer fazer coisas que nós não vimos ainda. Então nós precisamos fazer uma coisa: ser santos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, disse Paulo. Nem jamais penetrou em coração humano para aqueles que amam a Deus. Deus tem preparado. Quando Deus me chamou, eu estava na igreja, eu tinha uma vida mais religiosa. Eu tenho que falar isso para vocês. Eu já estava me inclinando para ser um empresário próspero. Meu pai era um empresário próspero, eu estava indo para ser o sucessor dele. Eu estava na igreja, estava tudo legal, eu já fazia parte de um grupo, estava ajudando até a liderar. De vez em quando a gente se encontrava, batia um papo com uma turma, com a outra, jogava uma bolinha, andava juntos. Mas um dia Deus falou comigo. Quando eu conheci Carlos Anaconda, eu disse para ele: Carlos, depois de tudo que eu vi aqui hoje, eu tenho que te fazer uma pergunta. O que é que acontece numa reunião como essa? Eu vi libertos, eu vi demônios saindo, eu vi milagres. Eu vim de Porto Alegre, viajei 840 quilômetros. Me explica isso. Ele me disse: Espírito Santo. Eu disse: bah, que resposta legal. Eu disse para mim mesmo: o Espírito Santo eu recebi com 16, 17 anos de idade, num retiro, período de carnaval, lá na Assembleia de Deus de Canela, pregava Idecaso Takayama. Bem novinho Takayama era. Queridos, e eu fui orar no quarto e disse lá em Montevidéu: Deus, e aí como é que fica? Eu tenho o Espírito Santo. Sabe o que Deus me disse? Mas o Espírito Santo não te tem como Ele queria. Seja santo. Quantos querem ser do Espírito? Não só ter o Espírito, mas, amado, ser cheio do Espírito não é só ter manifestações manifestações místicas. Não, ser cheio do Espírito é que nem você ter vida em todo o seu corpo, porque o sangue circula em todo o corpo. Aperta uma agulhinha aqui, sai sangue. Aperta uma agulhinha aqui, sai sangue. Aperta uma agulhinha na parte do meu dedo lá embaixo, sai sangue. Se eu disser: não quero mais sangue aqui, esse dedo morre. Quando você diz que não quer o Espírito em alguma parte da sua vida, ali você está morrendo. Queira, como o sangue está em todo o corpo, diga: eu quero o Espírito em todo o meu ser. Então eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser santo, eu quero ser governado por Deus. Interessante isso. Outra coisa é: devemos ser unidos. Devemos viver em unidade. Porque na unidade expressamos o amor. E nisso seremos conhecidos, se tivermos amor uns pelos outros. Então deixa eu dizer uma coisa para ti. Se nós somos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Mas se nós amamos a palavra de Deus e cumprimos e nos amamos e vivemos unidos, Deus se agrada desta vida de amor e ali ordena a sua bênção. Aonde tem fofoca, murmuração, porfia, ali diz que tem toda a espécie de coisas ruins. Rejeitamos tudo isso nessa noite em nome de Jesus e declaramos que nos amamos, somos corpo, somos família. Fomos todos comprados, lavados pelo mesmo valor, o sangue de Cristo. O outro ponto é a oração. Porque quando nós somos santos, estamos juntos, nós gostamos de falar com Deus. Nós amamos a Deus. Você já viu alguém amar e não conversar com quem ama? Jesus chegou a dizer: se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra. Você já viu alguém que ama e não lê a carta de quem lhe mandou? Que ama a pessoa amada? Eu viajei muito pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul e alguns países. E desde que eu comecei a trabalhar como vendedor de seguros, aos meus 20 anos de idade, minha esposa adotou uma coisa interessante: fazer bilhetinhos. Ela colocava dentro da minha mala, dentro da minha roupa. Então, chegou uma hora que era interessante, eu já tinha um bolo de bilhetinhos. E quem viajava comigo dizia: o que é isso? Isso aqui são os bilhetes da minha esposa. E sempre uma coisa legal, e eu gostava de ver aqueles bilhetinhos. Então, eu me lembro lá na África, Joel. Ali, pá, achei um bilhetinho na África. Achei um bilhetinho no Canadá. E aí na Alemanha, na Holanda. Sempre. Aí eu aprendi uma coisa: que a nossa fidelidade a quem nós amamos
ela não é quando a pessoa só está presente, é porque a pessoa deve estar sempre no nosso coração. Então, a oração é uma expressão de amor. E a oração também é um desejo da vontade de Deus. Eu anotei aqui uns pontos que eu coloquei um dia que eu estava orando. Diz que eu coloquei todas as maravilhas e obras de Deus no mundo espiritual são feitas por Ele e são boas. Cabe a nós crer e desejarmos orando. Nós devemos orar e pedir: Senhor, faz as tuas maravilhas. Nós devemos ligar na terra, como a Bíblia diz. Somos abençoados quando recebemos de Deus. Ficamos alegres, mas isso também satisfaz a Deus em realizar a sua vontade. Então, quando você ora uma oração segundo a vontade de Deus, você vai ser abençoado, mas também você vai alegrar Deus em poder fazer a sua vontade. Então, a oração é uma concordância de submissão, pedindo a Deus que Ele faça a vontade dEle na terra. Devemos orar. E um outro ponto que eu notei da oração também é que quando nós oramos, Deus atua, Deus nos abençoa, e a soma do que ganhamos é também a quantia da vontade de Deus que é realizada, e também o quanto acontece de derrota para Satanás. Quantos querem ver mais a vontade de Deus realizada? Quantos querem ver mais Satanás derrotado? Lá Isaías Figueiró, bem leigo, um pregador simples, me considero até hoje leigo e simples, mas sem muita experiência. Primeiro ano de cruzada, alguém me faz uma pergunta, com a preocupação de onde as pessoas iriam congregar. Para onde vai essa gente toda? Eu disse: olha, uma coisa eu tenho certeza, da onde eu estou tirando. Eu estou tirando do inferno. Vamos dar um forte aplauso para Cristo, aleluia. Vão para a eternidade, vão para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, desculpa me estender um pouco mais hoje, mas eu queria contar tantos testemunhos, eu queria contar tantas histórias do que esse pregador simples, esgago e ainda limitado no seu português. Não foi uma vez nem duas que eu recebi no final de cultos bilhetes dizendo: tu erraste nisso hoje, tu erraste nisso hoje. E eu fui procurando, eu fui estudando, eu fui melhorando. Prometo que vou melhorar cada vez mais. Mas eu vi muitos milagres. Eu vi muito gentil, filho da desobediência, se tornar obediente a Deus. Eu vi isso em Pelotas. Eu vi isso em Rio Grande. Uma praça pública. Milhares de pessoas vindo e se convertendo. As emissoras de rádio dando a programação para transmitir gratuitamente lá em Rio Grande. O diretor da rádio veio com toda a família e se manifestaram e foram todos libertos naquela noite. Pelotas, prefeito, vice-prefeitos, deputados da região, a ponto de quando eu comecei a orar pelos enfermos, tinha uma menina com a perna enfaixada, alguns já ouviram isso, tinha fraturado a perna, estava enfaixada há 3 dias, e a mulher de um prefeito que estava lá disse: se tu crê em milagre, por que tu não tirou esse gesso? No outro dia ela fez um exame e ela tirou o gesso e foi na casa do prefeito. É Deus! Santa Maria! A imprensa não queria nos dar espaço. Nos últimos dias a imprensa nos procurava gratuitamente: queremos falar de vocês. É Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. Ninguém tem mérito.
Um dia uma senhora encontrou minha esposa no supermercado e disse para ela uma coisa que era uma grande verdade. Interessante, né? Deus usa o teu marido por misericórdia. Minha esposa disse: Deus é misericordioso, mas usa ele. Então eu poderia contar tantas coisas. Taquari, Novo Hamburgo, tantas e tantas e tantas coisas. De Porto Alegre, da Cis Brasil, daqui de perto, do Transurb, de Viamão, de Gravataí. O Evangelho é o poder de Deus. Sejamos santos, sejamos tementes a Deus, sejamos humildes, vivamos em amor e tenhamos uma vida de intercessão, querendo a vontade de Deus. Nós não queremos Porto Alegre para a igreja encontro de fé. Nós queremos ver as pessoas soltas e libertas das trevas e lavadas pelo sangue do Senhor Jesus. E eu não quero, como pastor, criar pessoas limitadas a mim. Não. Se é uma coisa que eu sempre fiz foi dar liberdade à expressão como Deus deu. E eu estou orando e eu creio como Deus me falou. Alguns milagres que eu ainda sonho em ver, eu já vi bastante, hein? Já vi cego curado. Quem não caminhava, caminhar. Quem não falava, falar. Quem não ouvia, mas tem algumas coisas que eu não vi ainda. Já vi leproso purificado. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de ver e não vi ainda. E Deus me disse que pessoas que estão inclusive nessas reuniões vão ver estas coisas e eu vou me alegrar. Ele vence. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Foi uma bênção ter vocês conosco hoje em nosso programa. Eu quero orar e abençoar a vida de cada um. Pai, nós te louvamos agora, te agradecemos e ministramos a tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada amigo e amiga que tem estado conosco nessas segundas-feiras. Nós abençoamos a vida de cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Até segunda-feira que vem, onde estaremos juntos em mais um Conversa de Fé. E assim